Olá, pessoal, sejam bem-vindos à live, mais uma live aqui promovida pela Unali, a live da nossa Comissão Nacional de Saúde. É um prazer poder estar com vocês aqui. Meu nome é Jorge Viana, hoje deputado distrital aqui no Distrito Federal, presidindo a Comissão de Saúde e trazendo vários temas importantes e relevantes para a sociedade. A gente costuma dizer que nas nossas lives, nos nossos meses em que se tem conscientização, né, ou até mesmo comemoração, dependendo da situação, que a gente traga alguns assuntos com profissionais que são especializados na área. Então, seguindo aqui as nossas lives, né, com os especialistas nos temas, nós temos aqui a doutora Angélica, que é uma especialista. Nós temos também a deputada Lidiane, que é a deputada presidente da comissão lá de Sergipe, e nós temos também o deputado delegado Camargo. Então, peço aqui a todos que se apresentem, começando com a doutora Angélica. Prazer estar com vocês aqui, tá bom? Eu sou médica, neuropediatra, especialista em autismo infantil, pós-graduada em psiquiatria da infância e da adolescência e em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, atuante aqui no Distrito Federal, né, presencialmente e via teleconsulta, né, teleatendimento, a gente consegue atingir aí um público de outras regiões do Brasil, né, de outros países, graças a Deus, a gente consegue atuar. Deputada Lidiane. Eu sou doutora Lidiane Lucena, eu sou médica também, eu sou médica de atenção primária e estou no meu primeiro mandato aqui enquanto deputada estadual por Sergipe. Sou uma mãe atípica e, sem sombra de dúvida, foi o autismo que me jogou luz para que eu pudesse entrar na política. Deputado delegado Camargo. Bom, muitos devem estar se perguntando, né? Afinal de contas, o que um delegado de polícia está fazendo numa live sobre saúde, né? Talvez seja a pergunta de muitos aqui. Pois é, eu, assim como a deputada Lidiane, sou pai atípico. Tenho 4 filhos, o João Henrique de 11, a Alice de 8, a Maria de 3, o Marco Aurélio de 1. E temos esse desafio dentro da nossa casa com o nosso filho mais velho, o João Henrique. Então, se você que está nos assistindo tem algum familiar, tem algum parente, tem algum amigo, afinal de contas, eu quero crer que ninguém escolhe ser uma pessoa com deficiência, tampouco escolhe ter algum filho com deficiência. Mas a inclusão é uma escolha. Essa sim. Essa você escolhe. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade como essa de ter a doutora Angélica aqui para nos esclarecer algumas dúvidas. Apenas a título de informação inicial, aqui no meu estado, em Rondônia, nós temos apenas 2 neuropediatras para o estado inteiro. Então, você sabe a via sacra que é para que nós possamos conseguir um laudo. Mas já já a gente vai falar um pouco sobre isso. Estou muito feliz pela oportunidade e vou aproveitar aqui para tirar várias dúvidas que eu tenho e que eu tenho certeza que pode ser a dúvida de muitos daqueles que nos assistem. Legal. Só 2 neuropediatras. Meu Deus. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. Inclusive, realmente é uma pergunta que vai acontecer em determinado momento aqui da nossas perguntas e respostas. Doutora Angélica, o autismo é uma doença ou não? Não, o autismo não é uma doença, e por isso que a gente não busca a cura, né? Não temos, inclusive, uma medicação que cure, né, esse transtorno. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E esse transtorno é caracterizado, né, por déficits, por dificuldades ali na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, onde a criança, a pessoa, o adolescente, o adulto também está inserido, e caracterizado também por padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses,
ou atividades, né? É uma dúvida muito comum, principalmente em cidades onde a gente não tem tanto acesso à informação, né? Em cidades pequenas, com até poucos médicos, quem dirá médico especialista na área, né? E a população muitas das vezes associa o autismo também ao transtorno do desenvolvimento intelectual, né? E isso gera muita confusão para essa população e também associa a uma doença. Então, cabe a nós a informação, né? Eu sempre digo que o autismo não é o problema é a desinformação. Então, a gente precisa cada vez falar mais, conseguir atuar nesse público, né? Para desmistificar muitas situações e a gente conseguir realmente potencializar o desenvolvimento e as evoluções de uma criança ou de uma pessoa autista. Inclusive, é o slogan desse ano da campanha, né? Mais informação e menos preconceito. Que a gente, Isso. quanto mais a gente difundir, quanto mais a gente falar, porque a gente viu que recentemente saiu, agora em março, né, um novo dado lá do CDC dos Estados Unidos, que um para 36, a cada 36 pessoas, uma delas, até os 8 anos, são autistas. E não é porque o autismo agora virou moda, que a gente vê se falando Sim. muito sobre isso, mas é justamente Uhum. por a gente hoje estar com mais informação, as pessoas Uhum. conseguem identificar melhor, né? Tanto tá aqui a blusa, ó, né? Que autismo não é doença, mas preconceito Aham. é, né? E que a gente precisa mais informação, menos preconceito, porque eu lhe digo como uma mãe atípica, que no momento que eu desconfiei que meu filho poderia ser autista ou qualquer outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, que eu olhei, o que meu coração doeu, doutora Angélica, não era porque eu sabia o que eu podia dentro de casa, eu sabia que o amor não ia faltar, que o cuidado não ia faltar, que graças a Deus eu ainda tinha as ferramentas para dar para ele da intervenção precoce, que a gente vai falar também, né, da Uhum. importância da intervenção precoce, mas Uhum. principalmente de como é que ele ia ser tratado lá fora, que eu acho que esse é o grande medo das mães, dos pais atípicos, dos cuidadores, é como é que vai ser lá fora, né? Como é que vão tratar os nossos filhos. Sim. Então, eu venho também de uma cidade pequenininha, eu venho de uma cidade de 20 mil habitantes, né? Aqui do Uhum. interior do Sergipe, chamada Aquidabã. E eu me deparo muito ainda com muitos pais, muitas mães, né? Eu, enquanto médica, que às vezes, quando chegavam para mim, eu não trabalhava só lá, também em outras cidades pequenas, e quando eu suspeitava de alguma coisa que eu podia, chegava para conversar com o pai, com a mãe, ainda aquela coisa, meu filho não é burro, né? Você está dizendo que meu filho é doido, né? Sim, Mas eu sei que muito disso pelo medo do que vem lá fora, né, doutora Angélica? exatamente. Eu vou com uma equipe minha aqui, eu selecionei as minhas supervisoras eu ando todos os estados fazendo um treinamento de pais e profissionais. Esse final de semana é geralmente sábado e domingo. Esse final de semana a gente estava em Buriti Alegre, Goiás. E o meu segundo slide ali da apresentação é: o autismo não está na moda, o autismo está em evidência. Então, isso tem que entrar na cabeça das pessoas, sabe? Porque não é porque a gente aumentou o número de diagnósticos, essa prevalência vem aumentando nos últimos 50 anos de uma maneira que assusta, né? A prevalência que você trouxe é do CDC, né, do governo americano, de 1 para 36, mas a gente tem um estudo publicado em julho de 2022, que é um estudo muito bem conduzido, que não fala de crianças de 8 anos de idade, mas sim uma prevalência numa faixa etária ali de 3 até 17 anos. Então, a gente pega um intervalo de idade maior e que trouxe para nós de 1 para 30. Essa é a prevalência hoje mais significativa, apesar da a prevalência do CDC estar mais aí em evidência, né, pelas redes sociais. Então, houve claramente um aumento nas últimas décadas no número de diagnósticos, né? Existem vários estudos aí saindo, e, portanto, a gente tem que falar mais, tem que desmistificar e tem que deixar cada vez mais em evidência. A gente
escuta de profissionais médicos. Você, como médica, já deve ter escutado. Ah, o autismo está na moda. Eu escutei esses dias de um pediatra, gente, né? A gente quer infartar, mas a gente escuta realmente, né? Ah, essa é a nossa função, né? A gente tem que ter um propósito de difundir informação de qualidade. né? E até porque o que acontece também é que antes essas crianças, adolescentes, né, adultos, idosos, eles eram trancados dentro de casa e muitas vezes Sim. trancados em hospícios, Uhum. né? Que não se É. tinha esse conhecimento, apesar da gente saber que já vem falando do autismo muito tempo atrás, mas a gente está difundindo muito agora, né? Agora que está sendo falado, então fica muito mais fácil de você poder, né, falar sobre isso. Inclusive, uma coisa que eu pedia para as mães é que pegasse a caderneta, né? Como eu trabalhava, como eu falei com o seu médico Aham. primário, de pegar a caderneta da criança, porque lá vem falando dos marcos de desenvolvimento, de você poder Uhum. identificar, porque a gente sabe que a gente encontra essa dificuldade dentro da atenção primária, daquela consulta da puericultura, de ser acompanhada por pediatra, né, É. desses marcos daí. Mas eu acho que é justamente isso. Hoje, a gente não está mais escondendo, né? A gente está Uhum. colocando realmente os nossos filhos, né, à luz Uhum. de tudo isso que está acontecendo, para conviver com a sociedade. Só que agora, depois a gente vem para outro ponto, que é a sociedade saber conviver com eles. Exatamente. E aí, entrando já na consulta de puericultura, a gente tem que também desmistificar também essa questão da consulta de puericultura. Ela não é apenas o pesar e medida, né? Pesar a criança, medir ali sua estatura Isso. e dar as vitaminas e orientar vacinas, né? A gente tem, inclusive, é lei a questão da aplicação do MChat para crianças a partir de 18 meses, né? Então, que é um instrumento de rastreio, né? De triagem, que me fala o risco daquela criança ter o transtorno do espectro do autismo. E só que isso, quando a gente vai para a prática, gente, não é feito, né? Na atenção primária. E aí, será que se fosse feito, a gente conseguiria ali já conduzir melhor essas crianças para uma intervenção precoce? Será que a gente precisa realmente do médico especialista para dar o laudo, para formalizar um laudo de autismo, entendeu? Porque a gente sabe que a fila do Sistema Único de Saúde é muito grande até você conseguir chegar num médico especialista. Às vezes não às vezes é muito longe até da sua cidade, gente, né? Doutora, o deputado Camargo vai fazer a pergunta, e acho que nós devemos fazer a pergunta básica. O que é o autismo? O autismo, eu acho que essa aí todo mundo quer saber. Aham. Mas O o autismo, deputado ele é um Camargo, transtorno, né? Quer falar, deputado? Não, na verdade, eu queria trazer para vocês um pouquinho da experiência da minha família. Um relato que talvez muitos daqueles que nos assistem podem ter vivido. Cada família tem uma experiência. Eu vou passar o que ocorreu na minha experiência sem me alongar em razão do tempo. Veja só, a minha família é uma família reconstruída, né? O João Henrique, o meu filho, ele é meu filho afetivo, não é meu filho biológico. De forma que, com o passar do tempo e a nossa convivência familiar, eu fui percebendo no João Henrique alguns comportamentos fora de curva para a idade de um menino que ele tinha à época, 8 anos. E conversando com a minha esposa, inicialmente, talvez muitos pais podem ter essa impressão inicial, me passava a figura de um menino mimado, que você explicava as coisas para ele chorava, ele não aceitava não, e aí vinha toda aquela ideia de superproteção. Afinal de contas, sim, a minha esposa é uma supermãe, ela é protetora como toda mãe deve ser. Então me passava inicialmente uma imagem de um menino super protegido, mimado. Essa é a grande verdade. Para aqueles que estão nos assistindo, eu sou delegado de polícia de formação. A minha esposa é juíza de direito. E olhe só, graças a Deus, nós dispomos de recursos financeiros
para procurar profissionais. E então começa a via sacra já nessa conversa. Eu falei, olha, para minha esposa, olha, amor, nós precisamos ver o porquê que o João está tendo esse comportamento fora de cura. Afinal de contas, ele está com 8 anos e ainda está defecando nas calças. Tem algo errado aí. O João, quando você diz um não para ele não controla as emoções, é como se estivesse acabando o mundo. E de uma hora para outra ele já está de bem com você. O João, ele não entende palavras figuradas, ele é muito literal. Se eu chegar para o João e falar, meu filho, não viaja, você está viajando, eles vão viajar para onde? Viagem para ele entrar dentro de um carro e viajar. Então, nós começamos a ver esse comportamento fora de curva, e eu falei, vamos procurar um especialista. Olha só, aqui em Rondônia eu fui atrás, só 2 neuropediatras. E ainda pagando a consulta, não tinha agenda. O que nos levou a procurar profissionais no outro estado da federação. Bom, conseguimos, agora imagina, lá no Rio Grande do Sul a gente conseguiu viajar com 4 filhos. Quem sabe da sequência de consultas com o neuropediatra, ele começa fazendo uma anamnese com os pais, depois pede uma série de exames de imagem, tudo isso aí são custos. Você vai fazendo exame. Aí o João Henrique não quer entrar na máquina de ressonância, não quer fazer. Todo aquela tensão familiar dos pais, dos irmãos, dos avós, dos parentes, o que está acontecendo, né? Você não tem um diagnóstico fechado. Aí faz 10 consultas com o neuropediatra. Esse neuropediatra encaminha para uma psicóloga infantil. Essa psicóloga infantil passa por uma fonoaudióloga. Bom, se você fizer uma carga intensa de todos esses exames diagnósticos, isso aí é um mês, no mínimo. Sem falar os custos financeiros, que hoje uma consulta com neuropediatra, algo em torno de R$400 a R$600 aqui no meu estado. Então, pega uma média de R$500, 10 consultas são 5 mil, mais o que gastou com a psicóloga, mais os exames de imagem, e vai indo. E aí eu pergunto, e as pessoas que dependem do SUS? Misericórdia. Aí é só a graça de Deus mesmo. Então, eu comecei a perceber que era preciso fazer algo. E mesmo com boa vontade, o Estado não tem estrutura, porque toda e qualquer política pública, ela começa a partir do momento que você tem um laudo. Por quê? Porque meu filho vinha com umas notas lá embaixo na escola. E o professor não tinha como adaptar uma prova e colocar nos registros dele uma diferença, porque ele não tinha um laudo. Toda e qualquer política pública começa com um laudo. E essa é a grande dor da maioria dos pais. E eu preciso dizer que a maioria das políticas ainda estão voltadas para a pessoa com espectro autista. Mas é preciso um amparo à família. Só eu sei quanto a minha esposa chorou à noite até aceitar o diagnóstico. Isso é uma grande verdade. Não vamos colorir ou encher de flores isso, porque nenhum pai quer ter o seu filho portador de deficiência. Isso é uma verdade. E eu acredito. Mas nós temos que prepará-los para o mundo. Então, a partir do momento que nós tivemos esse diagnóstico, aí eu consegui encaminhar o meu filho para ter uma avaliação diferente na escola. Eu consegui chegar no plano de saúde e falar, olha, eu preciso de fonoaudióloga para o meu filho. O plano tem que cobrir. Olha, eu preciso de um psicomotricista para o meu filho, porque ele não está tendo equilíbrio com os membros superiores. Eu preciso acertar políticas públicas. Tudo isso começa com um laudo. E agora há pouco, a deputada Lidiane falava, a doutora Angélica falava que o problema é desinformação, né? A doutora Angélica falou isso, e eu concordo com você. Quando eu entrei na Assembleia Legislativa aqui de Rondônia, eu já fui atrás da legislação PCD. E tinha um monte de direito para as pessoas portadoras de deficiência. O problema é que tu entrava lá no site e sequer compilado e organizado estava. Os pais, quando entram no site da Assembleia, não conseguem nem saber quais são as leis que já tem de direito para o seu filho, porque está tudo desorganizado. Então, eu apresentei o requerimento e falei, olha, coloque um ícone bem grande lá na página principal, dizendo PCD. Aí que a pessoa possa clicar lá e ver os direitos.
efetivar, porque o que eu mais tenho visto aqui, deputado Jorge, deputado Lidiane, são audiências públicas. Para quê? Para falar o mesmo. Todo mundo ali quer desabafar, quer falar, quer falar, quer falar. Não, mas estou fazendo audiência pública, mas tem efetividade. E cobrar. Aqui em Rondônia, por exemplo, a gente está numa guerra tremenda com o governo, né, com o Poder Executivo, porque a gente sabe que os alunos autistas têm direito a monitores, a salas de recurso, tudo isso está bonito na legislação, o papel atenta qualquer coisa. Mas e para cobrar a efetividade disso? Geralmente o que o governo faz? Coloca lá como monitor até o tiozinho que é da limpeza do pátio. Isso é realidade em escola pública. Dá um cursinho de 3, 4 horas para a professora ali, ó, toma aqui, ó, faz um desenho aqui, ó, faz um desenho. Tá, a prova dele é um desenho. Mas não ajuda a desenvolver em nada. Então, eu não quero me estender, eu já quero passar a fala. Eu acredito, e aí eu quero fazer uma pergunta para a doutora Angélica, que talvez muitos dos pais fazem. Me pergunta assim, Rodrigo, teu filho sabe que ele é autista? Não. Por que não? Porque eu e a minha esposa decidimos que a gente só responde para os nossos filhos aquilo que eles perguntarem. Vou dar um exemplo. Sobre sexo. A hora que eles nos perguntarem, a gente fala. O que a gente fomenta nesse tempo é dar liberdade para que eles nos perguntem qualquer coisa. Então, no momento em que o meu filho perguntar para mim, ele já estava percebendo que ele tem algumas diferenças, eu explico para ele. E agora eu encaminho a pergunta para a doutora Angélica. Quando eu devo falar para o meu filho que ele é um autista? Não estou dizendo que essa tática que eu adotei é a correta, não. Mas é algo que a gente decidiu na família. Agora eu quero ouvir da boca de um profissional. O pai chega para a senhora e diz, doutor, eu tenho um laudo aqui. Consegui finalmente essa via sacra. Está aqui o laudo. Eu devo chegar para o meu filho e dizer que ele é um autista? Essa é a pergunta inicial. Vamos lá. Para responder essa pergunta, Su, não existe uma receita de bolo, tá? Porque cada autista é único e cada autista tem o seu nível de maturidade em determinada idade. Então, para que eu conte para ele, eu preciso que ele entenda o que é isso. Porque não adianta, eu tenho crianças, inclusive, que crescem com isso na cabecinha e vivem falando, eu sou autista, mas ele sequer sabe o que é isso. E ele sequer sabe por que que ele é autista e o que que vai impactar no desenvolvimento dele. Então, o que eu sempre oriento os pais, você afirmou, né, que muitos pais devem me perguntar, realmente eu recebo essa pergunta, o que eu oriento sempre não precisa de pressa para contar que é autista. A gente tem que avaliar quando ele está apto a receber. Mas, desde criança, em qualquer seja uma criança atípica ou não, a gente precisa ensinar as diferenças. Então, cabe a nós, e isso deveria fazer parte do ensino ali da educação, desde pequenininho mesmo, nas escolas, a gente começar a ensinar sobre as diferenças. Por que eu tenho uma criancinha que não come a galinhada, que ela tem que comer o arroz branco? E todo mundo está comendo a galinhada. Muitas escolas, gente, a gente sabe que a seletividade alimentar é uma comorbidade que acontece nos autistas em até 90% dos casos. Ou seja, grande maioria dos autistas tem essa seletividade alimentar. E que a gente vai para uma escola pública, principalmente, e que a gente não faz uma refeição adaptada a ele. Se ele come arroz branco, apenas branco, eu tenho paciente que come por cor, ele seleciona, ele come pipoca, arroz branco e miolo de pão. Só isso que ele aceita durante todo o dia. Por que que eu vou obrigá-lo a comer uma galinhada, que é um arroz amarelo misturado com uma carne ali no meio? Entende? E aí, quando você vai orientar a escola, a psicopedagoga lá, por exemplo, da minha clínica, né, entra em contato com a escola para orientar, porque tem que fazer parte do plano de educação individualizado, né, o plano, o PEI, que a gente chama, para vocês, não sei se é PEI, se é PDI, Ei, tem nomes diferentes em cada estado, né? E então que a gente vai orientar a equipe escolar ali, gente, eles falam não, só se tiver escrito no laudo isso. Então, na verdade, é um erro generalizado. A gente não deveria esperar estar escrito em um laudo, porque você deve ser capaz de avaliar os atrasos que a criança apresenta e não o código dela, não é?
Então, se eu estou vendo que a criança tem os seus atrasos, eu não precisaria de um laudo para eu adaptar. Era apenas eu avaliar os atrasos e como eu posso potencializar. É um erro generalizado, mas que existe e que precisa ser reformulado e modificado realmente, né? Então, respondendo a sua pergunta, deputado Camargo, depende de cada criança, tá? A gente não pode contar por contar apenas para ele sair falando que ele é autista, saindo repetindo que ele é autista. A gente tem que preparar, inclusive, a turma que ele está na escola para recebê-lo. Será que a turminha dele sabe o que é autismo? Será que a turminha dele sabe o que é síndrome de Down, que seria mais fácil de compreender porque tem a carinha, né? Autismo não tem cara, mas a síndrome de Down a gente vê no rostinho as características fenotípicas. Será que a turminha dele, de 8 anos de idade, sabe o que é síndrome de Down? Eu aposto que não. Aproveitando a sua explicação, eu vou perguntar a experiência da deputada Lidiane também, que é uma mãe atípica. Eu uso muito a técnica de guerrilha, né? Eu sei que o meu filho, eu estou preparando para o mundo, ele vai sofrer bullying, sim. Vai. O gordinho sofre, a morena sofre, a magrinha sofre, a alga sofre. Cara, o meu filho não vai passar desapercebido. Ele vai sofrer. Fato. Uhum. E para mim, como pai, a minha orientação é superar esse bullying. Tanto que eu falei lá na escola, olha, eu preciso que vocês me falem quando ele sofre bullying, né? Para quê? Porque eu quero preparar ele para reagir. Eu não vou estar 24 horas com ele. Então tem que orientá-lo diante das situações que vai aparecendo. E eu pergunto agora, eu vou estender aí para que a doutora deputada Lidiane possa nos passar a experiência. Deputada Lidiane, a sua filha, a senhora como mãe atípica, também já passou por essa situação de desespero, porque a minha esposa passa essa, ela se preocupa, o que está acontecendo com meu filho na escola, vai sofrer bullying, não vai sofrer bullying? Deputado, o que a senhora Deputado vive na Camargo, casa? deputado Camargo, deputada Lidiane, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de insistir na pergunta do autismo, porque muita gente que vai nos assistir não sabe o que é autismo. Perfeito. Transtorno, se é doença, ok, mas o que é autismo? Eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa que eu não lembro se era médico, o que era, e ela resumiu, pelo menos nas palavras, muito bem. Não sei se está correto. Ela falava o seguinte: que o autismo é uma pessoa que pensa muito, muito rápido. E pelo fato de pensar muito rápido, ela cansa. E o cansaço dela é quando ela fica muito agitada, tal, pensando muito, e depois que ela cansa, ela fica quieta, e enfim. E foca muito numa coisa. A senhora falou na alimentação, né, que realmente tem uma série na Netflix de uma advogada que ela também é autista. E ela faz justamente isso. Ela só come lá aquela comida japonesa daquele jeito, naquela posição, enfim. Mas diga um pouco de características do autista, porque os dois pais aqui atípicos estão relatando coisas que os pais estão vivendo. Mas a gente queria também ouvir um pouco daqueles que querem aprender um pouco mais, porque, inclusive, algumas palavras que vocês estão falando são específicas de quem realmente tem alguém em casa, e que não tem em casa, mas que está vendo o vizinho, né? Então, acho que é bom a gente poder falar um pouco disso. Tá bom, vamos falar então dessa definição, né, do transtorno do espectro autista, ou transtorno do espectro do autismo, ou autismo infantil, né, ou simplesmente autista, né? São nomenclaturas diferentes para revelar um mesmo transtorno, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ali na formação daquele cérebro já está havendo déficits, falhas nas conexões cerebrais, nas informações entre neurônios, provocando ali um cérebro, levando como consequência um cérebro hiperexcitado, com alguns déficits característicos, né? Dentre essas características, a gente inclui as dificuldades na comunicação social e na interação social, e alguns padrões restritivos e repetitivos de comportamento. É muito importante a gente falar desses critérios, né, de uma maneira mais didática, mais fácil, porque exatamente pelo que você falou, os nomes, né, existem alguns nomes muito específicos e que as famílias podem não entender, né. Então, assim, a característica daquele déficit na socialização, ou daquela dificuldade na socialização, por exemplo, um baixo contato visual,
ela não deve ser interpretada como aquele isolamento completo. Então, muitas das vezes as pessoas usam, né, de questionamentos e falas até preconceituosas. Ah, ele não tem cara de autista. Questiona o médico, né? Ah, esse médico tá doido. Onde ele tá vendo autismo aqui, né? Por quê? Porque as pessoas têm aquele estereótipo de que o autista é aquela pessoa totalmente isolada, que não consegue estabelecer um contato visual, que não consegue estabelecer uma interação social, que não consegue ter amigos. E, na verdade, no autismo existem vários níveis de complexidade, níveis de suporte dessa pessoa autista, e o autista, ele pode ser sociável, ele pode se comunicar muito bem, inclusive, tá? Sem a gente passar desapercebido na sociedade preconceituosa que nós vivemos, e a gente pode também estabelecer o contato visual. Então, é importante entender que as características não são para aquele nível de suporte que a gente chama de 3, né, que é um nível de suporte severo. Eu sempre digo, deputado Jorge, quando a gente vai para os treinamentos presenciais nas cidades, que o autismo nível 3 de suporte, ele é fácil de diagnosticar, não é, deputada Lidiane? A gente não precisa ali de ter grandes ferramentas para que a gente olhe para aqueles comportamentos da criança e consiga estabelecer um diagnóstico rapidamente. Mas o nível 1 de suporte, ele é muito negligenciado, porque são características sutis. E é aí que mora o perigo, porque uma criança que vai deixar de ser tratada, mas que vai receber bullying frequentemente na escola pelos seus comportamentos, por exemplo, de ser literal, de não entender duplo sentido, piadinhas dos colegas, né? E aí os colegas começam a excluir ele da socialização. Aí vem a baixa autoestima, o eu sou diferente, por que que eu sou diferente, né? Por que que ninguém quer ser meu amigo? E aí já vira o jogo, né? A falta da socialização não parte dele, mas sim das pessoas que não o compreendem e isolam ele da socialização. Vem o transtorno depressivo, a gente recebe adolescentes, deputado Jorge, com transtorno depressivo, com risco ali com ideação suicida, adolescentes, 12, 13, 14 anos. E quando você vai investigar lá na infância dele, como foi o desenvolvimento dele, você faz o diagnóstico de autismo com um transtorno depressivo como comorbidade, sabe? E aí, muitas das vezes, você dando esse diagnóstico tardio para ele, ele consegue estudar, se compreender, ter o autoconhecimento, exercitar esse autoconhecimento e explodir na vida mesmo como uma pessoa de grande sucesso, sabe? Para a vida dele, né? Com qualidade de vida. E falando dos padrões restritivos e repetitivos, a gente usa muito aqueles comportamentos que deve ser tudo igualzinho, tudo padronizado, tudo ritualístico, né? Você usou o exemplo da série da advogada, e isso é muito real, é muito frequente. As criança que aceita comer só em determinado prato, de determinada cor, com a sua colher. Se você viajar e esquecer esse prato e ficar 3 dias, ele fica 3 dias em jejum. Então, não tem aquilo de falar assim, isso é frescura, você que mima essa criança, deixa com fome que ele vai comer. Ele não vai comer, entendeu? Então, são padrões tão restritivos, tão repetitivos, tão rígidos, que a gente chama de rigidez mental, rigidez de comportamento, que são graves o suficiente para impactar tanto a sua própria qualidade de vida quanto a qualidade de vida dos seus familiares. E é aí que a gente tem que entender todos esses comportamentos. Padrões de brincadeira, não tem o desenvolvimento daquela brincadeira lúdica, de faz de conta mesmo. Às vezes até vem com um carrinho, né, assim, fazendo vrum, vrum, mas é porque está imitando algum desenho, e não porque ele está criando alguma historinha na mente dele, sabe? Dificuldade de brincar de super-herói ou de dar comidinha para boneca, o padrão restritivo e repetitivo de enfileirar carrinhos, ou o interesse por
partes do carrinho que não tem tanta funcionalidade. Por exemplo, tem criança que vira o carrinho e fica girando a rodinha. E aquilo ali passa até horas olhando aquela rodinha girar. Ou pega o controle remoto e fica girando ele e não dando a funcionalidade que aquele controle remoto tem, né? Então, são padrões repetitivos de comportamento, graves o suficientes para te ligar o sinal de alerta. Por que que ele não brinca com as outras crianças conforme tem que ser uma brincadeira, sabe? E, além disso, existem as alterações sensoriais também. Então, uma criança que não tolera muito toque, né? E esse não tolerar o toque não é frescura, não é porque é fresco, não. As crianças contam, aquele que tem a habilidade da comunicação desenvolvida, que a sensação é de que tem uma agulha enfiando na pele. Então, é dor, é incômodo real. A hipersensibilidade auditiva, né? Às vezes passa uma moto ou determinado som liquidificador, secador de cabelo, aspirador de pó, tapa aqui os ouvidinhos e entra mesmo ali num comportamento de extremo incômodo, sabe? Texturas, muitos bebês, muitas crianças que não toleram areia, grama, texturas de roupa também, às vezes Etiqueta, né? etiqueta é muito frequente, né, pela hiperreatividade tátil. O cheiro, às vezes você entra num local e a criança fala assim, que cheiro é esse? E você não está conseguindo sentir, mas ele já sentiu há muito tempo, sabe? Porque já é tudo hiper, né? Ou também os casos de hipo. Tem criança, a hipossensibilidade é, é muito bom da gente falar sobre isso, porque ela não é tão frequente, a hipersensibilidade é mais frequente. Mas eu tive um paciente esses dias, deputado Jorge, que ele quebrou o braço em uma clínica de reabilitação, ele caiu em cima do bracinho, né? Depois a gente assistiu os vídeos, né? Ele caiu e quebrou o braço. Ele chegou em casa e a mãe, percebendo que no jantar ele não usou a mãozinha, ele estava tentando pegar com a esquerda, assim, e o bracinho aqui, sabe? Que ela foi tentar mexer, ela viu que estava extremamente inchado já e correu para o médico, viu que tinha uma fratura ali que teve que até fazer cirurgia. Aquela E ela criança que veio não sente dor, né? Que falam, que é uma não sente criança que ela dor. tem uma sensibilidade muito grande à dor. Exato, a gente fala a indiferença à dor, né? Ou temperatura também. E aí, essa criança estava com o braço quebrado, não reclamou de dor hora nenhuma. No pós-operatório foi tudo perfeito. Por quê? Porque ele tem uma indiferença aparente à dor, ele tem uma hipossensibilidade dolorosa. Então, tem muitas mães que referem, doutora, para ele chorar, ele tem que cair um tombo muito feio mesmo. E é real. Então, existem todos esses critérios, deputado, que tem que ser em conjunto para que a gente consiga fechar um diagnóstico. Por exemplo, uma criança que tem uma alteração sensorial de andar na ponta dos pés, mas que ela tenha somente aquela alteração sensorial, não se enquadra no diagnóstico de TEA. Mas uma criança que tem alteração sensorial de andar na ponta dos pés, mais um padrão repetitivo de brincar, enfileirando brinquedos, Não mais a olha com o dificuldade na olho também, né? comunicação social. Oi? Aquela dificuldade também de olhar no olho, né? Que não sustenta Isso, muito de o olho. atender quando chamado. Tem muitos pais falam, a principal queixa, deputado, é essa. Doutora, meu filho só pode ser surdo. Eu chamo ele e ele não me atende. Essa é a marca mesmo do TEA, né, deputada Lidiane? É você chamar, e a criança é como se ela não estivesse te escutando ou te ignorando. Então, essa é uma marca muito comum, e na verdade ele não tem nada de surdo, o que falta para ele é um interesse naquela socialização. E a gente ainda pode encontrar crianças, né? Que elas regridem o que elas já aprenderam. Não é isso que Sim, também a gente tem que falar, né, doutora Angélica, que a gente vê aquela criança que exatamente. dava tchauzinho, né, aquela criança que É. Que mandava bem, falou. e aí que falou, e aí ela Sim, começa a regredir, ela perde todos esses marcos, tudo aquilo que ela sim. aprendeu. A criança que perdeu qualquer habilidade que antes ela já tinha aprendido é um sinal de alerta muito grave que precisa ser avaliado com urgência, né? Aí a gente entra, deputado Jorge,
será que essa criança precisa esperar 2 anos para chegar na minha consulta da neuropediatria? Ela não precisa. Ela precisa chegar no posto de saúde mesmo e o médico de lá ser conhecedor dos marcos do desenvolvimento. Porque só assim que essa criança vai conseguir aproveitar o tempo mais sensível de aprendizado do cérebro dela, que é até entre 5 e 6 aninhos de idade. Doutora Até Angélica, 5, 6 aninhos de idade. vou tirar uma dúvida, assim, para você explicar para as pessoas, tem Hum, uma idade, o diagnóstico do autismo só dá a partir dos 3 anos, que a gente vê o pessoal falando muito sobre, não, tem hum. uma idade determinada para se dar esse diagnóstico. Tem idade determinada? Não existe, tá, gente? Isso não existe. Isso é muito falado, principalmente em cidades do interior, cidades pequenas. Ah, autismo é só depois dos 3, e também tem uma que é depois dos 5 anos. Isso é um mito muito grande. A gente não tem idade para laudar o TEA. Eu tenho bebês já laudados, bebês de 9 meses de idade, já com laudo de TEA, entende? É mais frequente entre 1 e 2 anos de idade, tá? Que chega pra gente, porque fica cada vez mais evidente. Os sinais vão surgindo, e a partir do momento que as demandas sociais vão ficando mais intensas, mais requerendo mais daquela criança, ele começa a manifestar. Então, o tempo vai passando, ele vai manifestando mais os sinais. Mas com a experiência, você consegue ir detectando e fazendo o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico entre 1 e 2 anos é possível? Sim, é muito possível. A partir de 18 meses, com total segurança. Mas existem casos em que o atraso é tão severo, as diferenças são tão evidentes logo antes de 1 ano de idade, que é possível a gente fechar um diagnóstico também. Outra coisa também que chama muito para mim para perguntar, né? É, há, há mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, eu li um artigo, e depois disso, muitas mães até chegavam para mim para perguntar. As telas, que a gente sabe que hoje todo mundo tem um celular, um tablet, um Sim. computador, o que Uhum. seja. As telas, aí se falava sobre um autismo virtual, Virtual. né? Uhum, Então, muita gente, uhum, será que meu filho tem autismo virtual? Existe autismo uhum. virtual, doutora Angélica? Não existe. É um mito dos maiores. Assim como o autismo de pandemia, né? Pandemia não causou o autismo do seu filho, né? A gente precisa falar para as famílias, e telas não causam autismo. Não existe autismo virtual. O que acontece é que as telas exacerbam os sintomas, os sinais característicos do TEA, do autismo. Por quê? Porque a gente acha que está estimulando, mas é um excesso de estímulo visual, auditivo. Você não tem que pensar para usar um celular. A gente não pensa para usar nada do celular. O YouTube, a Porque gente não tem não precisa, troca, né? Porque uma não troca é tem importante. troca. Eu O que você pergunto, quer, a você vai senhora faz e passando ali, responde. Então, e ainda o algoritmo te mostra coisas que ele sabe que você gosta, de acordo com a frequência que você assistiu anteriormente. É sim. uma coisa, né? Mas e esse excesso de estímulos e a falta do brincar, a gente é o que a gente vive. E criança tem que viver para quê? Para brincar. Por isso que as terapias, a terapia, por exemplo, dentro da ciência aba, é brincar, é brincando mesmo que a Isso. gente aprende. É explorando novos ambientes, é explorando, andando mesmo e olhando para os lugares, passando a mão, sentindo textura, dando funções para os brinquedos, né? Usando a criatividade, pensando. É assim que a gente aprende. E telas não deixam a gente pensar. A gente não precisa. E é aí que a gente exacerba um sintoma que você já teria anteriormente, né? Isso. Outra coisa também. Existe ex-autista? Ai, essa é uma polêmica danada, né? O que que acontece? É, isso surgiu, algo além do capitalismo, né? Que veio surgindo, falando de sair do espectro, deixar de ser autista, né? É muito falado aí no meio capitalista para se ganhar dinheiro das famílias, é, mas isso não existe.
Um autista, para sempre, ele vai ser autista. O que acontece? Quando a gente faz e recomenda intervenção intensiva, intervenção precoce, com o intuito de garantir que essa criança atinja o seu máximo de autonomia e independência do que outras crianças da mesma idade. Ou seja, eu quero que o meu autista de 2 anos chegue na idade de 5, 6 aninhos totalmente independente e que ele passe desapercebido na sociedade, certo? Diante daquilo, eu deixo de manifestar o transtorno. Eu sou um autista, mas eu deixo de manifestar aqueles sintomas não geram mais um transtorno, porque eu consigo viver bem, eu consigo ter a minha autonomia, a minha independência. Eu uso muito o exemplo da ansiedade. Às vezes, a gente tem um comportamento ansioso, não tem, Lidiane? Às vezes hoje a gente está mais ansiosa, amanhã a gente está mais tranquila. A partir do momento que aquilo se torna um transtorno de ansiedade, eu vou ter que buscar um tratamento mais rigoroso, seja com medicamento e terapia, os dois associados geralmente. Por quê? Porque aquilo vai afetar a minha qualidade de vida, o meu relacionamento, o meu estudo e o meu potencial no trabalho. A partir do momento que eu tratei e eu não tenho mais não está mais afetando nos meus contextos onde eu estou inserida, aquele deixou de ser um transtorno, mas eu tenho o comportamento da ansiedade, entendeu? Eu uso muito esse exemplo que fica mais fácil, mas não existe ex-autista. Eu quero fazer minha última pergunta, que eu sei que já tem aqui, já estamos, né, há mais de uma hora. É, somente o neuropediatra ou o psiquiatra infantil que pode dar ao lado do autismo? Não, isso também é um mito e que como merece ser difundida essa informação, sabe, Lidiane? Porque, assim, o autismo, ele pode ser diagnosticado por médico, qualquer médico que tenha ali o seu conhecimento, ele é capaz de fazer um diagnóstico de autismo. E o autismo, o diagnóstico dele é baseado em critérios clínicos. Eu não preciso nem de exame para eu laudar o autista. Tudo bem que talvez eu vou precisar de um BERA para audição, talvez eu vou precisar de um eletroencefalograma, uma ressonância que seja, mas para fechar o diagnóstico eu não preciso. Eu posso pedir para essa mãe que vai voltar para mim depois de 2 anos no SUS com esses exames, né? Uhum. Mas para eu fechar o diagnóstico dessa mãe eu não preciso. Então é importante que qualquer médico saiba disso e não precise encaminhar o paciente para o especialista. O acompanhamento do especialista deixa para aqueles casos em que realmente é preciso uma investigação de um déficit motor severo, por exemplo, né, associado ao quadro, entende? Isso. E eu tive recentemente num seminário no Rio, que foi o seminário Rio Te Ama. Eu estava E tava, ó, e a gente não se encontrou lá, né? lá. Então, eu fui com minha assessora, que ela é neuropsicopedagoga, né? Ela que me Uhum. acompanhou nessa jornada junto com meu filho, e hoje ela faz minha assessoria também, Maria. E uma das coisas lá, na hora que o doutor Paulo estava dando, né, a aula dele, ele falava justamente sobre isso, não precisa. E eu trago aqui, enquanto deputada estadual e como médica, mãe atípica, porque a gente sabe, 75% da população do Brasil faz uso do SUS, né? Somente 25% faz uso de plano de saúde. E a gente sabe que a grande maioria, se não, eu não posso generalizar, claro, mas elas vão buscar o BPC, que é do direito delas, não é isso? É Então, isso. essas mães, para chegarem lá, para conseguir uma consulta com um médico especialista, porque muitas vezes quando se depara lá, né, que vai pegar o benefício, não, a gente precisa do especialista. Então, eu acredito que é muito importante que a gente difunda isso. Foi uma coisa quando ele falou que me bateu, eu disse, meu Deus, né, Uhum. esses anos todos, e eu nunca me senti, por mais que eu estudasse, eu nunca me senti apta, realmente porque eu não tinha essa segurança, né, de Uhum. você precisa do médico Deputadas, especialista. deputadas, desculpe interromper, nós estamos já, estou sendo Sim. orientado aqui para a gente já finalizar.
Minha internet está muito ruim, eu caí várias vezes, mas eu acho que a pergunta eu peguei no finalzinho, que seria uma pergunta que eu ia fazer já para finalizar, que é sobre o diagnóstico, né? A senhora falou, doutora Angélica, que se o médico de família, ou um outro médico que tivesse conhecimento, ele, que ele possa fazer, eu não sei se seria um laudo, mas pelo menos um relatório. O problema é que, na maioria das secretarias estaduais, municipais de educação, não aceitam, né, um relatório ou um laudo que não seja do neuropediatra. Então, o que fazer? Existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina ou da Sociedade de Neuropediatras com relação a isso? É admitível ou não É um admitível. relatório? É admitível. Não precisa ser relatório. O médico, qualquer médico pode laudar o autismo. Qualquer médico, desde que ele responda por pelo seu, né, sua conduta, entende? Então, a gente não tem que ter o neuropediatra ou o psiquiatra da infância e da adolescência para o laudo, não. Agora, cabe alinhar todas essas informações, porque realmente as mães voltam para mim. Ah, doutora, foi negado o meu benefício no INSS porque tem o nível de suporte escrito no laudo. Também é um erro. Não é porque é nível 1 que não tem direito né, não está dentro dos direitos, né, não dá direito a ter. É, e voltam também quando o médico do posto, quando eu vou, deputado, igual agora esse final de semana, a gente estava em Buriti Alegre, de Goiás, tinha os médicos da cidade sendo capacitados por nós. E aquilo é fantástico, entendeu? E aí, quando eu falei isso lá e que a população foi, sabe? Porque tá todo mundo na fila desesperado, gente vendendo coisa, vendendo moto, vendendo carro para poder correr atrás de um neuropediatra que fica a 1.000 quilômetros de distância. Eu falei, gente, não precisa. Precisamos capacitar esses médicos, fazer eles usarem as escalas padronizadas que existem e o CRM, o Conselho Federal de Medicina, apoia isso também. Ele não condena, ele não tem uma recomendação de que é o neuropediatra que lauda, entendeu? Então, cabe a todos. A inclusão, deputado Jorge, a gente até aborda muito isso no nosso treinamento. A inclusão, ela não depende de um laudo. A gente não deveria esperar um laudo médico para a gente ver que aquela criança está se comportando diferente, ver que aquela criança não aprende da maneira que os seus coleguinhas aprendem, para eu poder adaptar o conteúdo para ela. Não é, deputada Lidiane? A gente não precisaria, mas vem com essas desculpas esfarrapadas para não incluir uma criança que está na cara que precisa de inclusão, entendeu? E até se Então, pegar da LBI, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é muito completa, até se você pegar, se você for lá dar uma olhada. Só que sempre parece assim, estão escorregando para que a gente não chegue ao fim. E essa reunião, deputado Jorge, que a gente vai tentar, né, com a nossa ministra, que eu tenho certeza que em breve nós vamos conseguir, que eram minhas duas grandes, no seminário do Rio Te Ama, que foi que ficou na minha cabeça para a gente conversar, justamente sobre essa capacitação dos médicos da atenção primária, que a gente precisa fazer essa capacitação dos médicos da atenção primária, e a outra coisa é porque, assim, se a gente fosse, que a gente fica até amanhã de manhã, né, doutora Angélica, falando sobre o autismo, mas, e também sobre as moradias assistidas, que a gente fala das nossas crianças, mas a gente precisa também falar sobre os nossos adolescentes, nossos adultos e nossos idosos autistas, porque um dado que me trouxe lá no seminário foi o seguinte: 80% dos adultos autistas estão nas casas de seus pais e 78% deles não trabalham, não fazem nada. Então, essas moradias assistidas é justamente para dar uma independência, porque hoje eu estou aqui por meu filho. Meu filho hoje, quando eu levei ele na neuropediatra, ele me disse que ele não era autista. Eu, como assim? Ele não é autista, eu não acreditava. Eu ficava, veja, mas ele anda na ponta do pé, mas ele ainda tem dificuldade de sustentar o olhar. E aí eu ficava, mas ele ainda não consegue falar uma preposição. Eu ficava naquilo dali até não, tentando realmente buscar. Mas eu acredito que a gente tem que pensar no depois. Sim. E a gente tem que, porque E nossas outra, crianças vão e nos crescer. severos, no nível 3 de suporte, O que a gente vai né? fazer? Então, eu acho que a gente precisa de uma discussão muito ampla.
aprofundada, né? Contem comigo, que precisar, pode pegar o meu contato com eu esqueci o nome dela, que estava entrando em contato comigo. Pronto, foi Mônica, ela. acho que é Mônica, é porque é Mônica, Isso. isso. O deputado É, Jorge vai voltar, volta para a vai gente voltar, eu enviar acho que ele vai aqui, né? encerrar, né? E É aí pode porque ficar à vontade, pegar meu número, se quiser visitar a gente aqui, fique à vontade, a gente pode quando eu conversar. for aí, eu vou querer sim, porque Olha, fica a ideia fervilhando, né? É, desculpa mais uma vez, mas estão pedindo para eu encerrar. A minha uhum, internet aqui hoje foi terrível. Olha, mas o tema é muito importante. Eu queria saber muito mais coisas, mas não vai dar tempo. Doutora Angélica, como você é de casa, então, assim, eu vou até te convidar para fazer uma live comigo, pelo menos aqui no DF, para a gente poder falar um pouco mais, uhum, porque temos dificuldades, e eu acho que eu ouvi o que queria ouvir, que era uhum, com relação aos laudos, né? Isso uhum. aí dá para a gente começar a fazer um trabalho aqui na Secretaria de Educação, porque eu já ouvi vários relatos de que não conseguiriam fazer nada se não tivesse um laudo do neuropediatra. Bom, mas enfim. Sim. Olha, eu quero agradecer vocês duas, quero agradecer o deputado, o delegado Camargo, Camargo. que teve que se ausentar, mas também contribuiu. São pais atípicos, são parlamentares que com certeza estão levando sua experiência como pais para para a criação de novas políticas nos seus estados. Que bom, viu? Doutora Angélica, suas considerações finais, assim, também, Lidiane, para a gente encerrar. Tá bom, gente. Foi um prazer estar com vocês. Passou muito rápido, o tema é muito complexo. Eu acho que realmente vale a gente aprofundar mais nesse assunto. Contem comigo se precisarem de ajuda. Eu sempre ando nas cidades aí fazendo treinamento, geralmente aos finais de semana, pela rotina, né? Treinamento de pais e profissionais, porque também os pais precisam de capacitação, deputado Jorge. Às vezes a gente consegue mais passar um ensinamento ali de um aprendizado de uma nova habilidade em casa, entende? Com os pais. Então a gente precisa que os pais compreendam o comportamento dos filhos e por isso a gente tem esse projeto. E que vocês precisarem, pode entrar em contato que a gente está aberto. Obrigado, viu, doutora? Lidiane, mais uma vez, prazer e obrigado, viu? É um prazer mais uma vez, né? Estar aqui falando desse assunto que me é tão caro, que é tão importante na minha vida, que realmente eu sempre digo que o autismo norteou minha vida. Ela me deu impulso quando eu achei que eu estava caindo num poço, na Hum, verdade, eu não estava caindo, eu só tinha amor. Né? Quando eu vi o olhão de jabuticaba de meu filho, de Francisco, eu encontrei tanto amor na minha vida, encontrei tanto propósito, e eu sou muito grata. E a gente precisa realmente desmistificar para os pais, para a sociedade, quando a gente vê, isso é birra, na verdade, uma desregulação, uma crise de uhum, desorganização, como o deputado tinha falado, o deputado Camargo havia falado, e a gente precisa conversar sobre isso. E eu acredito que, além de conversar, da gente trazer essas informações para os pais, para cuidadores, para toda uma sociedade, a gente precisa também falar sobre as políticas públicas. De que sim, forma a gente vai colocar essas políticas públicas para frente. E para isso a gente precisa de parlamentares comprometidos, a gente precisa de profissionais comprometidos, não só dentro da saúde, a gente precisa dentro da educação, a gente precisa dentro do serviço social, né? É tudo um trabalho em conjunto. Mas eu acredito que o caminho é esse, a gente falar, a gente trazer cada vez mais informação, mas a gente também precisa começar a colocar em prática, a difundir justamente essa informação, como a gente falou do laudo, que a gente sabe que hoje o laudo é o que norteia, né? Todo o tratamento do autismo, não só na educação, como na saúde. Então, a gente precisa, eu tenho certeza, deputado Jorge, com o seu apoio e de outros parlamentares, que a gente vai botar isso para frente, e também para dizer, né, que eu precisei, na verdade, ser mãe atípica, não foi sendo médica que eu aprendi. E eu me junto aqui à doutora Angélica para a gente abraçar essa causa dentro da atenção primária, eu que sou a médica especialista da atenção primária, para a gente poder falar cada vez mais sobre isso. Contem comigo e muito obrigada. Tá certo, pessoal. Então, esse foi mais um Pergunte ao Especialista. E que especialista, viu? Muito obrigado, doutora Angélica, obrigado, Lidiane, obrigado, uhum. Nali, por mais essa oportunidade e até o próximo programa aí, tá bom? Um abraço, fique Tchau, com Deus. gente.